Salve galerinha, então vamos lá de tema ASG, Ambiental, Social e Governança e como isso se relaciona com a sua prova de certificação. Olhando aí para a sua prova, o que a gente vai ter que pensar? Quais são os parâmetros principais que nós vamos ter que olhar e que podem ser cobrados, né? Quais os impactos disso aí na vida do investidor, das empresas, da sociedade e também na sua prova. Primeiro de tudo, trazendo aí a perspectiva do investidor. O investidor, ele tem mudado a perspectiva ao longo dos anos, né? Pegando algumas décadas atrás, o investidor sempre pensou, sempre olhou única e exclusivamente para a última linha. A última linha do quê? Do balanço, resultado. Eu vou ser sócio de uma empresa. Se eu vou ser sócio de uma empresa, eu quero que essa empresa dê lucro para que ela distribua os lucros para mim e automaticamente eu ganhe mais dinheiro com esse lucro que a empresa ganhou. Contudo, mudança de perspectiva, mudança de geração e hoje não importa mais somente a última linha, mas sim como eu atinjo essa última linha. Esse resultado, ele foi atingido aí de forma sustentável ou esse resultado ele tem uma perspectiva diferente? Se a gente lembrar que esse módulo aqui também é um módulo que fala do suitability, como planejador financeiro, vocês sabem que eu sou certificado pela Planejar, quando a gente olha para suitability, que é o perfil do investidor, a gente tem que olhar para esse investidor, ver se ele tem algum tipo de preferência ou, pior ainda, alguma aversão a alguns tipos de investimento. E essa aversão de alguns investidores a alguns tipos de investimento tem se tornado mais latente. Por exemplo, um investidor que não quer investir em empresas que têm relacionamento ali com armas, que produzem armas de fogo, que vendem armas de fogo, por exemplo. Pode acontecer. Recentemente vimos aí diversos casos nos Estados Unidos de assassinatos, né? Isso pode fazer com que uma pessoa não queira esse tipo de investimento. Então, as empresas também começam a se adequar, mas antes disso, essa perspectiva do investidor. O investidor não olhando somente para aquela última linha, mas como que a empresa atinge essa última linha e como é que ela se relaciona aí com os stakeholders, com a sociedade. E nós entramos aqui na questão da empresa, como é que a empresa também acaba se adequando a essa realidade. A partir de agora, a partir dessa nova realidade que nós vivemos por parte do investidor, a empresa também precisa se adequar para ir além dessa última linha que algumas décadas atrás era o suficiente. Além de pensar no investidor, ela tem que pensar no ambiente em que ela está inserida e nos stakeholders. Por quê? Se uma empresa consumir todos os insumos ambientais, por exemplo, né, prejudicar o meio ambiente, mesmo que nenhum investidor esteja preocupado com a forma como essa empresa aí produz, ela pode no futuro ter falta desses insumos porque ela poluiu o meio ambiente. Um exemplo simples, uma empresa que polui a água de qualquer forma, que não faz tratamento aí dos afluentes que ela utiliza, da água que ela utiliza, ela pode não ter um impacto hoje, especificamente aí do investidor. Mas é óbvio que em algum momento pode faltar água para essa empresa. E aí, faltando água, ela terá dificuldades econômicas também. Então, ela está olhando, obviamente, sim, para o seu resultado, para o balancete, mas também para não perder receita, caso aconteça um grande problema, e não perder também investimentos por conta das suas práticas. Percebam quanta coisa já mudou nos últimos anos, nas últimas décadas, advindo desse ambiente ASG, ambiental, social e governança, e das exigências que os investidores começaram a fazer para investir em algumas empresas. E aí eu não falo só em ações, mas inclusive em empresas aí que emitem títulos de dívida, né, debêntures, notas promissórias, entre outros. Além disso, além de falar do investidor, além de falar dessa perspectiva da empresa, que são os dois que acabam tendo maior impacto, a gente tem que falar das três letrinhas, né? Até porque elas estão aí e elas serão cobradas. Além da perspectiva, a prova vai cobrar essas três letrinhas. O que é o ambiental? E é isso que vai ter na sua prova. Quais são as características voltadas a essa questão ambiental? Pode perguntar, por exemplo, quando uma empresa se preocupa com tal princípio, ela está indo para qual, ela converge para qual dessas letras, ambiental, social ou governança? Ou ela pode fazer o contrário, de acordo com os princípios de governança, a empresa que faz isso, ou ela pode ir para um outro lado. De acordo com o princípio de governança de ASG, a empresa tem que cumprir
Que tipo de requisitos? E aí você tem ali A, B, C, D, cada um com algumas alternativas. Você pode ter aquela incorreta, que é muito comum também nas provas. E isso aí vai estar com certeza em alguma daquelas 2 ou 4 questões aí que podem cair de 2 a 4 questões aí na sua prova sobre o tema. Mas então vamos lá, vamos falar das 3 letrinhas. A primeira delas, o A, lembrando, né, já falamos, se você não assistiu a última aula, volta lá. O A de ambiental, né? Não é utilizado o ESG, mas sim ASG para sua prova. O que é esse ambiental? Como é que a empresa age? Qual que é a preocupação da empresa, da instituição com o meio ambiente? Ela utiliza fontes renováveis de energia ou a energia que ela utiliza, por exemplo, é através de carvão, que é um recurso finito e que também polui mais o meio ambiente. Ela já tem placas fotovoltaicas ou energia eólica que ajuda também aí a evitar maiores problemas e acaba evitando a poluição também. Como é que essa empresa se relaciona com esse meio ambiente? E dependendo da forma como essa empresa age, como ela se preocupa com a forma em que ela utiliza os recursos ambientais, ela pode gerar ou não mais valor para os seus acionistas. Então, aqueles acionistas que têm uma visão mais voltada ao ambiental, ao cuidado com o meio ambiente, vão obviamente preferir esse tipo de empresa e vão buscar empresas com essas características e óbvio existe uma tendência desse tipo de empresa em algum momento se valorizar mais, porque as pessoas vão migrar, vão querer empresas que sejam adeptas a políticas ASG, ambiental, social e governança. E continuando, olhando para o social, o que é a sua prova? O que você precisa saber? Olhando para o social, tem muito a ver com a inclusão social. Como é que a empresa trabalha a diversidade? Quais as políticas que ela adota em relação a buscar equidade, né? Tratar todos iguais, indiferente de credo, raça e gênero. Nessa empresa aí, as mulheres têm o mesmo tratamento dos homens ou ainda existe uma diferença salarial muito grande? Existe uma política ali em relação a pessoas portadoras de necessidades especiais para que essas pessoas atuem da mesma forma que outros colaboradores nessa empresa? Essas medidas de inclusão social acabam sendo muito bem vistas pelos investidores e as empresas também precisam se adequar a essa nova realidade para não perder novamente ali a questão de receita, não perder investimentos e ainda gerar valor para o seu acionista, para o seu investidor. E por fim, nós temos também o G, ASG, falamos de ambiental, social, a governança. Governança já é um tema um pouco mais comum, você aí que estuda a certificação CPA 20, você tem um módulo ali onde se fala sobre a Bolsa Brasileira, né, e sobre os níveis de governança das empresas dentro da Bolsa Brasileira. Aí tem nível 1, nível 2, novo mercado, que é justamente a forma como essa empresa se comunica com o acionista. Essa empresa ela tem uma política de qual percentual de free float? Ela tem ações ordinárias e preferenciais? Ou somente as ações ordinárias, né? Como é que é a política de dividendos dela? Como é que ela se comunica com o acionista? De forma clara e transparente ou essa empresa se comunica de qualquer forma? O CEO, o CFO dessa empresa, de vez em quando larga umas buchas lá no Twitter, né? Como vemos alguns casos do Elon Musk, por exemplo, e é a forma que ele se comunica. Ou essa empresa utiliza as suas redes de RI, relacionamento com o investidor, trazendo de forma clara e transparente todas as informações em relação a balanço, possíveis aquisições, entre outros. Toda essa nova realidade, todos esses pontos passam agora a ser mais percebidos então e mais exigidos dos investidores. E com isso as empresas precisam se adequar. A adequação do mercado, nós lembramos aí que algumas empresas já começam a ter benefícios, já começam a ter uma realidade diferente por aderirem a políticas ASG, ambiental, social e governança. Nós temos, por exemplo, alguns índices hoje olhando para a própria Bolsa Brasileira. O Ibovespa é um índice. Nós temos o IBRX 50 ou IBRX 100,
que reúne ali as 50 maiores ações, 50, 100 maiores empresas com negociação da Bolsa. Nós já temos, por exemplo, um índice de sustentabilidade, o ISE, as empresas que têm um grau de sustentabilidade, ou seja, é um selo mesmo que informal, mas essa empresa ela está dentro de um grupo seleto já de outras empresas que adotam no seu dia a dia políticas ambientais, sociais e de governança que são reconhecidas pelo mercado. Esse índice de sustentabilidade é aquele que vai cuidar do social e também é um tipo de pergunta que pode cair na sua prova. Nós temos lá os índices de governança corporativa, como eu falei lá da B3, nível 1, nível 2, novo mercado. Ele vai estar falando especificamente de políticas voltadas à governança. O que eu estiver falando aí de políticas voltadas a meio ambiente, sempre voltadas ao ambiental. Esse é o tema, essa é a novidade da sua prova. É importante você lembrar, aqui na descrição desse vídeo, eu também vou deixar aí o link para duas cartilhas criadas pela Ambima. Elas não se sobrepõem. A segunda cartilha não invalida a primeira, então por isso é legal você olhar para as duas. Mas esse é o novo tema, o novo assunto dentro da sua prova de certificação. Todas elas que você tiver que fazer CPA 10, CPA 20, CEA, CGA, CFG, são as variações aí do CGA, todas elas que tiverem vínculo com a Ambima agora passam a cobrar esse tema. Mas tem um ponto importante que não dá para esquecer. Está falando de mudança na perspectiva do investidor, também está falando em mudança quase que obrigatória para que as empresas continuem atraindo investimentos. E lembrando, a empresa precisa de investimentos constantes para que ela continue crescendo. E quando eu falo em a empresa mudar as suas políticas, porque a empresa não agiu sempre dessa forma, talvez uma das empresas que você investe, ela não teve sempre políticas ambientais tão claras, ela não teve tantas políticas inclusivas no passado, e ela está mudando isso. Todas essas mudanças, elas geram uma situação. Custo, ônus. Num primeiro momento, as empresas, para se adequarem, elas têm uma preocupação, um entrave, que é a questão do custo. Custo desses investimentos. Imagina para eu instalar placas fotovoltaicas, né, energia solar ou energia eólica para o meu parque fabril. Qual é o custo disso? Quanto eu vou gastar nesse momento? Qual é o payback? Qual o tempo que eu vou demorar para que esse investimento se pague? Ele vai se pagar sim. Lembrando, né, as empresas elas não sofrem, elas não estão se adequando somente pela opinião dos investidores, mas também estão se adequando, estão mudando por conta da necessidade. Senão um dia os recursos também vão acabar. E as empresas já se preocupam com isso. Mas existe todo um cálculo, um payback. Quanto tempo que eu vou pagar esse investimento? E esse é um grande entrave e óbvio também pode constar algo assim na sua prova. Que essa é uma das preocupações e uma das coisas que faz com que todas as empresas ainda não estejam aderentes a políticas ASG, ambiental, social e governança. Encerramos. Bom restante de estudos, boa certificação. Aqui na Francesca Educação Financeira você tem um preparatório exclusivo, gratuito, para sua certificação CPA 20. Então deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, até mesmo porque esse conteúdo está atualizado e aderente aí à sua prova. Te encontro nas nossas próximas aulas. Comenta aí como é que tá os seus estudos, o que você está achando de todo o conteúdo aqui da Francesca Educação Financeira. Arrivederci!